Olá pessoal, bom dia, shalom a todos. Eu quero fazer aqui uma rápida live aqui para a nossa reflexão. Estamos vivendo um mundo gospel totalmente sincrético na maioria dos lugares que se dizem lugares que se pregam a palavra de Deus. Então eu quero aqui compartilhar com você rapidinho nessa live o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João no capítulo 17, versículo 17, que Jesus diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Se você pegar o Salmo 119, o salmista tem um texto lá que o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde eu quero chegar aqui rapidinho? Eu quero dizer para você que toalha ungida, lenço ungido, 7 dias de vale, 7 dias de monte, que é o que mais tem por aí. 7 isso, 7 aquilo. Leva a tua roupa do teu parente para a gente ungir, para a gente orar e consagrar lá no monte, porque ele vai vestir essa roupa. Leva essa bala aqui que nós consagramos lá no monte, lá no vale, lá no isso, lá no aquilo outro. Leva essa água aqui orada que teu parente, teu filho vai beber, vai parar de se drogar, de se prostituir. Tudo isso é mentira, tudo. Ah, Nathan, mas o meu pastor falou que funciona. Eu fico perguntando onde é que uma palavra de um pastor vale mais do que a palavra do pastor Jesus. Bom, se a palavra do pastor humano, ele está falando da palavra do pastor celestial, tudo bem, né? Por exemplo, o pastor chega na igreja e diz assim: irmão, Jesus falou que os fariseus tinham como pai o diabo, porque eles não obedeciam, e o diabo não obedece ninguém. Poxa, eu até concordo plenamente, né? Concordo. Se o pastor fala assim: irmão, a gente tem que se santificar ao Senhor, porque se a gente age igual ao mundo, a gente é pior do que o mundo. Concordo, tá na Bíblia. Se você pegar, ontem a gente fez uma live e falamos algo parecido, ou até mesmo semelhante ou igual, a respeito de Jó, né? Então, se o pastor na igreja fala: ah, irmão, você que vive na prática do pecado pertence ao diabo, lá na primeira epístola a qual Deus inspira João a escrever, está escrito isso: aquele que vive na prática do pecado. O que é isso? Tem crente que tem prazer em pecar, prazer em mentir, prazer em fazer fofoca, tem prazer em dar calote nos outros, não é verdade? Então, o que acontece? Não, irmão Natan, o que santifica? Monte santifica? Eu duvido. Vale santifica? Eu duvido. Irmão Natan, eu vou muito numa vigília onde é unção pura. Duvido, mentira, unção pura está na sua Bíblia. Irmãos, unção pura é de Gênesis, Apocalipse. Ali é unção pura. Ali te revela tudo para a vida. Fora isso, é tudo obra de engano, sincretismo, palhaçada. Posso falar uma coisa para vocês? A maioria dos sacerdotes de hoje em dia, que a gente chama de sacerdote, dos líderes, que se dizem líderes evangélicos, a maioria deles nem estudam mais a Bíblia. Eles vivem de filosofia humana. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 8, confere lá. Cuidado para que ninguém vos engane com filosofia humana, aonde tem gente aí dizendo, eu já vi líderes abrir a boca para dizer: carrega tua cruz, caminha de isopor e tem 2 rodinhas. Ih, é muita palhaçada. Se você pega uns caras desses e chama para Bíblia mesmo, Bíblia, é a coisa mais ridícula do mundo, os entendimentos dos caras. Por isso que tem muitos pregadores por aí, com cada jargão: essa noite você nunca mais vai ser o mesmo, essa noite você nunca mais vai ser a mesma pessoa, a partir desse culto aqui você nunca mais será o mesmo crente. Realmente, você nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Porque se você já vinha em todos os cultos o pior crente, a partir desse culto agora você vai ser o pior crente que tem, mais ainda, porque você recebeu mais insandices teológicas. Eu chamo de anomalias teológicas. Eu chamo isso de aberrações teológicas. O que as pessoas estão fazendo para se santificar? Elas dizem que vão para o monte, para o vale, vai para a consagração. Consagração consagra quem? Consagração consagra quem? Só existe uma consagração, irmãos, que consagra o crente. Sabe o que é? É conhecer a palavra e depois praticar. Existe outra consagração que consagra? Existe?
Alguém pode me provar isso? Depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, é quem? A palavra de Cristo. Agora, uma vez que eu busco esse conhecimento, depois eu vou praticar, porque isso é uma engrenagem. Você busca o conhecimento, tá? E depois você vai praticar. Agora, tem gente que conhece, mas não pratica. Não nasceu de novo. É a história real daquele príncipe de Israel, Nicodemos. Por isso que Jesus falou para ele, é preciso nascer da água e do Espírito. O conhecimento ele já tinha, ele só precisa conhecer, nascer da água e do Espírito. Agora, imagina só, eu e você, nascido da água e do Espírito, e não quer ler a Bíblia, tem alguma coisa errada aí da água e desse Espírito que a gente nasceu. Então a gente não nasceu. Ou a gente então se apostatou. O que é se apostatar? Se apostatar é se desviar da verdade, é abrir mão da verdade. E isso é um pecado muito sério, entendeu? Tem perdão? Tem, mas é um pecado muito sério. Vai que a pessoa morre aí numa vida de apostasia. E aí? Foi para onde? Não é verdade? Foi para onde? Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Tem muita gente aí falando que isso consagra, não. Uma vez eu passei em frente a um templo evangélico, estava escrito assim, terça-feira da restauração completa. Olha só que ignorância. O pessoal ainda acredita nisso. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Olha, João capítulo 17, versículo 17. Jesus está fazendo aqui uma oração conhecida como oração sacerdotal, porque Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. João, Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu no capítulo 17, versículo 17, Jesus está dizendo as seguintes palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, se a palavra de Deus não nos tirar os carrapichos, não nos tirar as mazelas da nossa vida, não vai ter oração forte que vai tirar. Outra coisa, oração forte. Existe oração forte, meu Deus do céu? Irmão, toda oração é forte, até aquela oração que você faz quando você se levanta, Senhor, muito obrigado que hoje eu acordo com saúde. Aquela oração que você faz para comer, para tomar café, para lanchar. Irmão, toda oração do crente é forte. Não existe uma oração especificamente forte. Isso é conversa fiada. Ah, não, vamos ter agora a oração das 8 horas. Vamos ter a oração das 7 horas. Mas, irmão, a gente fica criticando o pessoal lá do candomblé, da Umbanda, mas a gente não tem moral nenhuma para criticar eles, irmão. Tá? A gente não tem moral nenhuma, porque a gente está copiando as coisas de lá para cá, entendeu? Eu quero desde já mandar um abraço aqui, e com respeito a todos os católicos, candomblecistas, quimbandistas, umbandistas, de qualquer religião que faz parte aqui do meu Facebook, que vai assistir. Eu não critico você que faz parte de uma outra religião, tá entendendo? Não critico, até porque muitas das vezes eu prefiro 1000 vezes conversar com um candomblecista, com um ateu, com um católico, que às vezes com um crente, que a pessoa está na igreja, eu não estou falando de novo convertido não, eu estou falando de crente há tanto tempo na igreja e não quer nada em estudar a palavra de Deus. Nesse mesmo evangelho aqui, a qual Jesus, no caso, evangelista João, né? Nós temos 4 evangelistas, um evangelho, um Cristo. Então, nesse evangelista João aqui, se você pegar aqui em capítulo 14, versículo 21, Jesus fala assim: aqueles que têm os meus mandamentos guarda, estes são os que me amam. Pois aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Cristo está dizendo que para amar ele tem que ter os mandamentos dele. E os mandamentos dele é a palavra. Aí é tanta coisa, é tanta musiquinha dentro da igreja. Como eu fiz eu compartilhei aqui uma postagem, tantas luzes, tanto show, tantas frases para. Sabe, às vezes eu já fui para culto que a pessoa está dirigindo o culto, e aí daqui a pouco, irmão, levante a mão aí quem está sentindo a presença de Deus. Primeiro que a presença de Deus não foi feita para ser sentida, gente. Ela é para estar dentro de nós. Nós somos vasos de barro, mas com um tesouro muito grande, que é o Espírito Santo dentro de nós. Eu não vou para culto para sentir a presença de Deus. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Eu tenho que sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Por quê? Porque eu carrego o Espírito para todos os lugares que eu vou. É por isso que nós, os salvos, quando a gente peca, a gente admite que peca, sabe por quê? Porque a gente vai sendo purificado, porque a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus vai se tornando a gente um pouco diferente, não é? A gente não é melhor do que ninguém. Por exemplo, eu sou salvo em Jesus, mas eu sou mortal. Eu tenho que usar óculos, porque eu sem óculos não enxergo legal. Eu sou salvo em Jesus, isso não quer dizer que eu nunca vou ficar doente. Eu tenho sinusite.
Entendeu? Eu tenho formação cística no joelho. Não é porque um outro problema outra mentira, outro diabo que ensinaram aí que o crente não fica doente. Aí tem também aquela crença de que quando um crente fica doente, as pessoas logo pensam: nossa, deve estar em pecado. Poxa, o próprio Jesus já explicou isso. Se você pegar Mateus, Lucas, Marcos e João, Jesus fala a respeito de um cego lá, né, que os discípulos logo perguntaram: pai, quem pecou? Ou seja, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque os judeus tinham essa cultura, e essa cultura veio para dentro do nosso meio evangélico. Está doente, está em pecado. Nem sempre doença é pecado. Tem doença que é pecado. Se você pegar lá a leitura da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, tem um texto lá que diz: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. É verdade. Tem gente que por tomar ceia de qualquer maneira está até doente, da alma e do corpo. Então tem doença que é problema de pecado e tem doença que é problema, poxa, que acontece no dia a dia. Tá entendendo? Por exemplo, HIV. HIV pode ser uma doença gerada de pecado ou gerada de circunstâncias de médicos não profissionais. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia e aqueles equipamentos, né, não estavam bem esterilizados e acabou se contaminando. Como você pode ver que a AIDS, né, o HIV, é a doença mais transmitida por uma vida sexual desregrada. Então, tem doença que são circunstâncias, né, da vida, e tem doença que são circunstâncias de pecado. Entendeu? De pecado. Se você pegar lá nesse mesmo livro aqui do irmão, que o irmão João escreve as palavras de Jesus lá para os capítulo 4, tem um capítulo 5, se não me falha a memória, dá uma lida aí, 4 e 5. Tem um camarada lá que havia 38 anos enfermo. Jesus curou ele lá no tanque de Betesda e tal, Jesus curou ele, e aí deu uma confusão, porque, se não me falha a memória, era um dia de sábado e tal, e aí Jesus encontra aquele homem de novo, e Jesus fala para ele: olha, evita de pecar, porque as consequências ainda podem ser ainda muito maior. Provavelmente a doença dele era pecado. Pecado gera doença na nossa vida, entendeu? Por exemplo, fumar é pecado. Fumar gera câncer, gera série de problemas, entendeu? Então, pessoal, o negócio é o seguinte: para a gente entender tudo isso, é necessário vir examinar as Escrituras. Entendeu? Examinar as Escrituras. O próprio Jesus fala: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Poxa vida, como é que eu amo Jesus, né? Ontem nós falamos isso numa outra live. A gente ama Jesus, mas não quer nada com a Bíblia, não quer nada com a palavra. Aí é por isso que todo dia, olha, há uma estimativa de que aproximadamente aí entre 150 a 200 igrejas por hora no Brasil são abertas. E aí só Deus para ter misericórdia. Só Deus, e a cada nome de templo evangélico que só Deus. Tu tem que ver a mente dos caras que se dizem ser líderes evangélicos. Os ensinamentos, as coisas maluquices que eles ensinam. Uma certa vez eu passei em frente a um templo evangélico, estava lá, segunda-feira, culto disso, terça-feira, culto daquilo, e sexta-feira, culto de libertação. Jesus só liberta na sexta-feira, né? Caramba, aí tá, tudo bem. Aí estava lá sábado, culto especial. Eu falei assim: meu Deus do céu, de segunda a sexta um monte de culto, o sábado é o especial. Ai, eu fiquei assim: cara, como é que o povo consegue acreditar nisso? Simples, porque não vem para cá, não vem meditar, Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu no capítulo 17, versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O problema todo é que quem sabe ler e não lê, tem uma frase que diz assim, quem não lê não pensa, e quem não pensa para sempre é um servo. Esse servo aí não é aquele servo de Jesus, sabe, que é servo salvo. É o servo escravo, é escravo, não tem poder de raciocínio, não pensa, sabe? Lá em Provérbios tem um texto que diz que o homem sábio será posto diante do rei, mas o plebeu para o trabalho apenas servirá. Quer dizer, aí eu fui pesquisar o que é plebeu, o que é uma pessoa plebeu? Uma pessoa sem raciocínio, uma pessoa que para ele tudo tá bom. Ah não, se o patrão me dá 10 reais por mês tá bom. É uma pessoa que não reflete, que não pensa. Esse aí só serve para trabalhar, sabe? Só serve mesmo para... Não tem sabedoria. Por isso que Nabucodonosor, quando levou o povo cativo de Jerusalém para Babilônia, o que ele falou lá? Escolhe entre esses pessoal aí que vieram aí, homens de boa aparência e de inteligência. Por isso que foram escolhidos Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que receberam outros nomes, Cedraque, Mesaque e Abednego, e Daniel também foi chamado de Beltesazar.
Então, em homenagem lá às entidades, os deuses que ele serviu na Babilônia. Então, tipo assim, gente, de boa, servir a Deus é com inteligência. Poxa, domingo eu estava numa aula de seminário e o pastor falou, irmão, eu gosto do fogo, mas tem que ser fogo inteligente. Sabe, você tem que glorificar a Deus pelo aquilo que você tem certeza que de verdade é biblicamente o que está sendo ensinado. Então, gente, de boa, o que consagra a vida do crente? Consagra a vida do crente é a palavra, santifica-os, consagra-os. Vamos colocar aqui de forma, mais no nosso dialeto brasileiro aqui, vamos abrasileirar mais essa palavra. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, pessoal, de boa, ninguém vai conseguir se consagrar porque vai para a igreja fazer jejum. Ninguém vai se consagrar porque simplesmente faz jejum. Porque tem gente que faz jejum, mas faz jejum sem sabedoria, sem entendimento. Entendeu? Eu indico vocês lerem Isaías capítulo 58. Leiam Isaías 58. Todo o capítulo, que lá Deus está falando através do profeta que o povo estava jejuando, que o povo estava clamando, mas Deus também não estava nem aí para o jejum deles. Por quê? Porque eles jejuavam, mas ficavam praticando o mal contra o próximo. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, o negócio é se santificar por meio do conhecimento e da prática da palavra. Eu não sou mais crente do que ninguém, eu não sou mais sábio do que ninguém, mas, pô, na moral, com todo respeito, linguajar jovial, na moral, você para ouvir, você para ouvir um monte de gente aí que se diz líder, que se diz líder de ministério. Irmãos, é de dar nojo os ensinamentos dos caras. É de dar nojo de tanta baboseira que esses caras estão falando. E muita gente levantando a mão. Eu creio, eu recebo, que não sei o quê, que BBB, ô glória. Meu Deus do céu, a gente fica olhando assim, sabe? São coisas assim que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia. Uma certa vez eu ouvi um determinado pregador dizer que tem coisas que estão na Bíblia, mas não pode falar. Eu fiquei assim pensando, poxa, interessante, né? Deus vai lá, revela Moisés, revela João, revela Pedro, revela Tiago, revela Paulo, revela quem ele quis revelar a palavra, não é verdade? Mas não pode falar. Parece fofoca, já viu? Fofoca que é assim, ó, eu tô te falando, mas tu não fala nada pra ninguém, não. Isso aí, Deus é fofoqueiro? Deus não é fofoqueiro, irmão. Fofoqueiro é o inimigo, entendeu? Tudo que está na Bíblia deve ser falado para trazer ao entendimento e isso gerar sabedoria e entendimento na cabeça do ser humano. Por isso que o texto diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem e vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? É muita música dentro dos cultos, é muito blá blá blá, é tanta coisa dentro de culto e a palavra, como diz o saudoso Chico Anísio, né? Na escolinha do professor Raimundo. E o salário, né? 300 músicas, como foi falado antes na outra live ontem, eu falo 300 músicas, não chega a 300 músicas, mas é pela quantidade de músicas, a expressão de tantas as músicas dentro da igreja, músicas que as pessoas estão cantando e não sabem nem o que estão cantando, porque não buscam o conhecimento na palavra, entendeu? Tem uma música até antiga, da minha época de criança, né? Que diz assim, o louvor diz mais ou menos assim, em tuas mãos eu coloco a minha vida, Senhor, quebra-me como um vaso e faça-me de novo. Olha só, aí Deus começa então a quebrar, né? Deus começa a quebrar, Deus começa a tirar aquilo que é preciso. Aí as pessoas, poxa, eu vou sair da igreja. Mas você não canta, irmão, que quebra a minha vida e faça de novo? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faça de novo. Pelo amor de Deus, se você tá esse louvor é aquilo que a gente chama de louvor estilo oração. Você está louvando e ao mesmo tempo orando. Deus, quebra a minha vida e faça de novo. É para rir, tem hora que é para rir. A gente ri para não chorar. E fora as revelações que as pessoas falam que tem. Eu estava num culto que a irmã falou que teve uma revelação que o céu se abria e os anjos, e ela viu os anjos que tocavam as trombetas e as trombetas faziam prim-prim. Eu fiquei, até hoje, cara, eu fico rindo. Como é que pode? Eu fico rindo, às vezes eu fico rindo sozinho. Como é que os anjos podem tocar as trombetas e as trombetas fazer prim-prim? Essas trombetas estão com defeito. Essas trombetas estão com defeitos. Já viu trombeta fazer prim-prim? Quem faz prim-prim é a Globo ou aquela campainha que a gente coloca na bicicleta e faz trim-trim. Eu nunca vi trombeta fazer trim-trim. Meu Deus, que coisa mais engraçada. O meio, a gente já não é mais pentecostal, a gente agora é neopentecostal. E o
pentecostalismo trouxe tanta heresia, trouxe tanta fantasia, trouxe tanta até obra de feitiçaria para dentro do nosso meio. Para começar a encerrar aqui, uma vez eu estava assistindo um programa de TV e um determinado líder estava dizendo: pega a roupa daquele seu parente que está com problema. Nós vamos orar aqui, nós vamos dar um nó nessa roupa, vamos pegar essa roupa, dar um nó, amarrando toda a maldade que está na vida dele. Ai, meu Deus. Olha só o que diz Jesus na sua palavra. Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cara, eu vou te falar, gente, tem tanta palhaçada, tem tanta mentira aí que o pessoal fala em nome de Deus. As pessoas só não querem vir, sabe? Apóstolo Paulo não teve isso aqui, ó, um WhatsApp, um Facebook, uma internet, e apóstolo Paulo foi tão usado por Deus. Por que a gente, com 66 livros, não podemos usar os nossos meios de comunicação? Por exemplo, quanto eu não deveria pagar a Globo para agora, para ter um programa de 10 minutos de evangelho? Quanto eu não queria pagar um SBT, uma Record, para ter um programa lá de 10, 20 minutos, uma hora, evangélico? Queria milhões. Então você tem internet, então você prega na internet. Por isso que Jesus falou isso por todo mundo. Por exemplo, eu não posso agora pregar lá em Nova Iguaçu, mas de repente esse vídeo pode chegar em Nova Iguaçu, pode chegar em Belfor Roxo, pode chegar na Paraíba, pode chegar em Pernambuco, pode chegar na China, pode chegar no Japão. Olha só que coisa maravilhosa, né? Eu estava no seminário domingo e o professor falou: que tem gente dizendo que o WhatsApp, que não isso, que aquilo é do diabo. Claro, você usa a favor das obras do diabo, agora o salvo vai usar as mídias sociais para fazer a obra de Deus. Por exemplo, eu estou no meu trabalho agora, entendeu? Estou aproveitando aqui, como não chegou cliente, a gente vai aqui tentando se edificar e edificar quem está assistindo, quem vai assistir depois. Se você quiser compartilhar, marcar pessoas para que elas assistam essa mensagem, eu não quero ficar famoso não. Tem gente que quer ficar famoso, tem gente no Facebook que vem entregar falsas profecias. Tem uns camaradas aí, homens e mulheres, que estão ganhando dinheiro. Eles vêm e falam um monte de bobagem. Deus está mandando dizer quando Deus não mandou dizer nada. E eles colocam lá o número da conta. Irmão, ajuda o homem de Deus aí. Ajuda a mulher de Deus aí. E vira uma bagunça desgraçada. Então, repetindo aqui, santifica-os na verdade, porque a tua verdade é a palavra. Terminando aqui que eu vou atender o cliente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom seja com todos. Amém.